Para mim, um dos momentos mais incríveis do culto é o bem-vindo, amém? É o convívio que tem depois, aquele intervalinho que você vai conversar com pessoas que você não vê durante a semana. Conhecer pessoas novas que estão estudando a Bíblia, pessoas de outras regiões. Como é incrível a gente viver em família, amém? Então, para quem não conhece, meu nome é Caio, sejam bem-vindos à Igreja de Deus. Então, é muito bom a gente ter esse clima de hospitalidade na hora do bem-vindo, na hora do convívio. E nosso convidado de honra, quem que é? É Jesus, amém? Não só nosso convidado de honra, é nosso anfitrião também. Ele está nos recebendo na família de Deus. Sinta-se em casa. Mas será que é suficiente você receber Jesus no seu lar para você estar bem com Ele? Hoje nós vamos ver um homem na Bíblia que recebeu Jesus em casa, praticou hospitalidade na sua casa, mas se perdeu. Ele não foi salvo. Vamos ler a história de um fariseu e da mulher pecadora. Esse é o título de hoje. O fariseu e a mulher pecadora. Lucas capítulo 7, versículo 36. Vamos, Caio. Lucas 7, 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que ele pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Versículo 43. Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Aqui nós temos a história de Simão leproso. Em outro trecho da Bíblia, em Mateus, fala o nome dele. Mas aqui Lucas mostra que ele era um fariseu. O que é um fariseu? É um religioso líder, conhecedor da Bíblia, conhecedor do Antigo Testamento, da lei de Moisés. É como se fosse um pastor naquela época. É um líder religioso. E ele teve uma atitude, a princípio, muito nobre, que foi convidar Jesus, ninguém menos que Jesus, para sua casa. Até aí começou muito bem. Só que quando Jesus entrou na casa dele, acabou por aí a servidão desse homem. Então, Jesus já estava famoso nessa altura, e uma mulher chamada Maria de Betânia, também não diz o nome dela aqui, mas em outras escrituras fala, ela ficou sabendo, foi para a casa de Simão, onde tinha muitas pessoas. Jesus era uma celebridade até então. E aí essa mulher começou a chorar. Talvez criticaram ela por ela estar ali, mas aconteceu alguma coisa que fez ela chorar. Principalmente o próprio pecado dela. E aí ela começou a aproveitar que estava chorando e usou as lágrimas dela para molhar os pés de Jesus.
e usou o próprio cabelo dela como toalha para enxugar os pés de Jesus. Só para você entender o nível de servidão dessa mulher, naquela época, quem fazia esse trabalho de lavar os pés e enxugar eram os escravos. Então essa mulher se colocou numa posição de escrava perante Jesus, uma posição de serva, em completa ação, como alguém não digno de fazer isso. Naquela época não tinha piso como a gente tem hoje, então era tudo terra. Mesmo que você tomasse banho, você andava sempre com os pés sujos. Então era costume lavar os pés quando você recebe um convidado na sua casa. Mas interessantemente, o anfitrião, que era Simão, o fariseu, não fez nada, não lavou os pés dele, não cometeu nenhum ato de hospitalidade para com Jesus, somente a mulher. E quando Simão viu o que a mulher estava fazendo, depois que também ela colocou perfume em seus pés e começou a beijar os pés de Jesus, esse homem perguntou lá no seu íntimo: como esse cara se diz o Messias? Como ele se diz o Filho de Deus? E permite que uma pecadora, uma prostituta, faça isso com ele? Como é que ele permite que ela tenha tanto contato com ele, mesmo sendo uma pecadora? Só para você entender bem, os judeus eles tinham muito preconceito com publicanos, com prostitutas, com gentios, que não eram judeus legítimos. Então existe uma espécie de xenofobia, de racismo, que é algo que Deus abomina, amém? Deus é contra todo tipo de racismo. E esse era um dos pecados desse homem. E aí Jesus, conhecendo os pensamentos dele, ele não falou nada. Ele só pensou isso. E Jesus já falou: Simão, eu tenho uma pergunta para você. Ah, mestre, responda. Eu conheço muito bem a lei, estou pronto para responder. A pergunta é a seguinte: tinha 2 devedores para um credor. Um devia 500 denários, o outro devia 50 denários. E o credor perdoou a dívida de ambos. Pergunta: qual dos dois vai ficar mais grato? Qual dos dois amará mais o credor? E ele certamente, olha como eu sou sábio, certamente é o que devia mais. E Jesus falou: exatamente, você entendeu a lição. Quem é mais perdoado, ama mais. Está vendo essa mulher? Desde que eu cheguei aqui, você nem lavou meus pés. Você não ungiu com óleo a minha cabeça. Você não me saudou com um beijo. Mas essa mulher, humildemente, usando as lágrimas do choro dela de contrita, lavou meus pés, enxugou com seu próprio cabelo, um pé sujo, imundo, e ainda beijou os pés, ungiu com perfume, e você não fez nada disso. Por isso, os muitos pecados dela foram perdoados, porque a quem muito ama, muito será perdoado, e a quem muito é perdoado, mais será grato. E ele falou: filha, seus pecados estão perdoados. Isso, mas audivelmente: quem é este que diz que pode perdoar pecados? E aí ele termina falando: filha, a sua fé a salvou, vá em paz. Primeira coisa interessante, primeiro princípio: Jesus, ele perdoa os pecados, depois ele diz que salvou ela. O que isso implica? Perdão e salvação são a mesma coisa. Você não primeiro é perdoado e depois é salvo. Nem vice-versa, não é salvo e depois perdoado. As duas coisas acontecem simultaneamente, amém? Amém. Quando Jesus perdoa seus pecados, você está salvo. Você está pronto para receber o Espírito Santo e ter um relacionamento com Deus. Receber Jesus no seu lar. E hoje nós temos 3 pontos. Primeiro ponto: convidar Jesus na sua casa não te salva. Você pode, como o fariseu, receber Jesus no seu lar, aceitar Jesus no seu coração, aceitar Jesus na comunhão. Como fazer isso? Mesmo sendo discípulo, tendo seus tempos com Deus, orando, lendo a Bíblia, dando seu dízimo, evangelizando, tendo convívio, mas por dentro, assim como Simão, você não concorda com Jesus. Você pode estar fazendo tudo que um discípulo faz, mas ainda assim não concordar com Jesus.
Isso seria receber Jesus na sua casa sem concordar com ele. Eu quero falar sobre 3 áreas, 3 coisas que, como discípulos, nós podemos nos enganar facilmente. Achar que a gente está vivendo como discípulo, achar que a gente está recebendo Jesus dignamente na nossa casa, no nosso lar, ou seja, no templo, que é o corpo, receber o Espírito Santo, porém, nós estamos com o coração crítico. Nós estamos com o coração cheio de dúvidas, de reclamações ou de engano. Primeira coisa que nós precisamos concordar, subponto aqui. Vamos para Mateus 6, 14, 15. Prega, irmão. Vamos, Caio. Mateus 6, 14 fala assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. A Bíblia diz claramente: se Jesus nos perdoa, o que Ele espera que a gente faça com as dívidas que os outros têm para conosco? Que nós também perdoemos. Perdoar significa esquecer. Você não tem dívida comigo. Você não me deve nada, por isso não tem nada que eu precise reivindicar ou cobrar de você. E o que às vezes acontece? Irmãos nos ferem. Pessoas de fora da igreja nos ferem. Na família, no trabalho, qualquer contexto que você for imaginar. Pessoas nos ferem, porque todo mundo é pecador. Você coloca pecador junto com pecador, qual que é o denominador comum? Pecado. Então o tempo todo nós pecamos uns contra os outros. E muitas vezes nós esfriamos no amor, criamos uma amargura em nosso coração, rancor, falta de perdão, indiferença. E a gente nem percebe. E no fundo a gente oculta aquela amargura achando que perdoou, mas ela está lá. Você vê aquele irmão ou irmã, você já fica pensando coisas, fica crítico com ele ou com ela. Isso já aconteceu com você? Passaram no convívio e não te cumprimentaram e você, nossa, aquela pessoa passou e não falou bom dia para mim. Para pensar, aqui, graças a Deus, é uma família muito grande, amém? Amém. Mais de 110 discípulos só na região leste. Então é natural que a gente não vai conseguir cumprimentar todo mundo. É muita gente para conversar. Amém? Mas de vez em quando vai acontecer, você precisa entender o contexto. Talvez a pessoa tinha pressa porque tinha que resolver algo muito importante naquele momento. Tem que considerar o contexto antes da gente ter pré-julgamentos. Então, irmãos, nós somos uma família. Nós temos que nos perdoar mutuamente para sermos salvos, amém? Se a gente não perdoa de coração, a gente não concorda com Jesus. A gente recebe Jesus na nossa casa, mas não concordamos com Ele. Como o fariseu. Então vamos trabalhar o perdão, vamos trabalhar a comunhão, esse amor profundo que é só no reino de Deus, amém? Segunda coisa, que podemos não concordar com Jesus ainda como discípulos, é o foco na missão. Por que Jesus veio para a Terra? O que ele veio fazer aqui? Ele podia estar a eternidade toda com Deus, mas ele decidiu se fazer homem, se fazer vulnerável. Abrir mão da fortaleza para ser fraco, ser servo. Por que ele fez isso? Vamos ver em Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10 fala assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Por que Jesus desceu para a terra? Para salvar o perdido. O que Deus espera de você, seguidor de Jesus? Que faça o mesmo. Que vai buscar e salvar os perdidos. Muitas vezes a gente pode ouvir irmãos falando: nossa, mas a igreja tem um foco excessivo na missão. Absolutamente. Amém. Não ter um foco na missão é como falar: eu não amo Jesus de todo o coração. Eu não concordo com Jesus. Vamos, Caio. Se você concorda com Jesus, você concorda com a missão dele. Amém. E você abraça a missão, amém? Nós somos uma igreja que faz discípulos. Amém. Não só receba Jesus na comunhão, seja alguém ativo que traz os perdidos como nós já fomos perdidos antes, amém? Isso inclui discípulos que estão ficando mal espiritualmente, a gente tem que ajudar por meio do discipulado, amém? A gente tem que preservar os salvos também. Aquele que julga está firme e cuide para que não caia. Então nós temos que pensar nas duas coisas: salvar o perdido e evitar que o salvo caia, amém? Muito bom, Caio.
Então eu quero dar um desafio prático aqui, para você concordar com Jesus, não só receber Ele na sua casa. Compartilhe a sua fé todos os dias. Evangeliza. Convida pessoas para fazer parte dessa família incrível. Para ver esse amor do reino. E sair impactado para fazer coisas incríveis para Deus também. Esteja envolvido em estudos bíblicos. Aprenda a fazer os princípios básicos da palavra de Deus. Se você está nos visitando, conheça mais os princípios básicos. Chama a pessoa que te convidou para marcar durante essa semana um estudo da Bíblia. Para você entender como ser salvo, como ter um relacionamento com Deus como essa mulher pecadora teve, amém? Então, vamos focar na missão. Vamos concordar com Jesus, amém? E terceira coisa. Terceiro subponto. Plano de salvação. Muitos pensam que aceitar Jesus no coração é o plano de salvação. Foi exatamente o que o fariseu fez. Ele aceitou Jesus na casa dele. Ele recebeu Jesus no seu lar. Mas ele foi o perdido. Qual é o plano de salvação? Como a pessoa faz para ser salva? Obviamente, engloba a fé. Obviamente, envolve confessar publicamente que Jesus é Senhor. Mas isso não é todo o processo. Tem mais um pouco. Vamos lá para Atos, capítulo 2, versículo 38. Vamos, Caio. Vamos, Caio. Vamos, irmão. Prega. Que bom, Caio. Vamos lá. Lembra que perdão é igual a salvação? Olha o que fala aqui, Atos 2, 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Olha como você recebe o Espírito Santo na sua casa. Olha como você recebe o dom, que é o presente da habitação do próprio Jesus, que é o Espírito, que é o Deus Pai também. Por isso chama batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu por você, que Ele ressuscitou dos mortos. Precisa se arrepender dos seus pecados, confessar eles, abandonar eles e viver como discípulo de Jesus. Terceiro, você precisa se batizar por imersão nas águas, porque a palavra batismo significa imersão, para ser sepultado com Cristo. E aí, saindo das águas do batismo, uma consciência purificada, você nasce para uma vida nova. Você ressuscita da vida de pecado e de morte que você tinha antes. E aí sim, Jesus passa a habitar em você. Aí você recebe Jesus de verdade em casa. Infelizmente, o que a gente mais vê no mundo por aí é um ensino que suprime o batismo. O arrependimento não envolve fazer discípulos. Não envolve estudar a Bíblia com as pessoas. Então tem lacunas no plano de salvação aí no mundo. Mas Jesus diz claramente que para você ser salvo, você precisa passar por todo o plano de salvação. Fé, arrependimento e batismo. E é no batismo que você é perdoado dos pecados. Amém. Obviamente, a mulher pecadora não foi batizada. Por quê? Essa é uma pergunta que você pode fazer. O ladrão na cruz, a mulher pecadora, o cego de João 9, o paralítico de Mateus capítulo 9, eles foram salvos sem o batismo, verdade. Mas lembra o que é o batismo? Romanos 6 fala que é uma participação na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Detalhe, como é que você vai participar da morte, sepultamento e ressurreição de alguém que ainda não morreu, nem foi sepultado, nem ressuscitou? O batismo só entrou em vigor aqui em Atos 2 para frente. E é isso que a gente chama de nova aliança. A mulher pecadora, o ladrão na cruz e todas essas pessoas foram salvas por Jesus só com a palavra dele, viviam a antiga aliança. Era um momento de transição. Enquanto Jesus estava na terra, ele podia perdoar quem ele quisesse. Agora Jesus não está mais aqui na terra fisicamente para perdoar, ele deixou o batismo com fé e arrependimento, amém? Amém. Muito bom, cara. Vamos concordar com Jesus como o Pedro, que veio de Minas Gerais, amém? Amém. O Pedro está por aí, está ali, amém? O Pedro estava em Minas, e aí o Manuel e o Márcio Barreto fizeram os estudos com o Pedro. Chamaram ele a cumprir vários desafios que a Bíblia ensina a gente a fazer. Vamos, Pedro. E um deles é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então eles convidaram o Pedro a vir. E de Malicuia, semana retrasada, ele veio, amém? Veio aqui para São Paulo e ele explicou o motivo.
Eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero ser batizado. Eu quero servir no reino de Deus. E agora está aqui ele, animado, vindo em todas as reuniões, já conseguiu o trabalho. E ele está animado para ser batizado. Amém? Por quê? Porque ele concorda com Jesus. Ele não só quer receber Jesus na casa dele. Ele quer seguir completamente o que Jesus fala. Amém? Então vamos concordar com Jesus em perdoar os outros profundamente, concordar com a missão que ele nos designou e concordar com o plano de salvação. Segundo ponto. Lembra que Jesus, falando ali com Simão, ele aborda a questão do perdão. Quem ama mais? O que foi mais perdoado? Por que Jesus falou isso? Porque ele leu os pensamentos de Simão, o leproso. Qual que é o segundo ponto? Jesus conhece os seus pensamentos. Jesus conhece os pensamentos. O cara não precisou falar nada para Jesus ler ele da cabeça aos pés. Jesus fez um scanner do cara. Pergunta, o que você mais pensa durante o dia? Quais são os seus pensamentos predominantes? Se você é universitário, é a prova, semana de provas. Na USP Leste, na EMB, na São Judas, na escola, na Unixul, FATEC. Desculpa, eu vou esquecer alguém, amém? Tem muitas. Mas o universitário naturalmente pensa muito nessas coisas. E tudo bem, não é pecado. Não é pecado você estudar. Você precisa estudar. Precisa ser um exemplo, amém? Precisa ser responsável. Talvez o trabalho. Você pensa muito no trabalho. Você leva o trabalho para casa. Às vezes não com papelada ou computador, mas na sua cabeça. Você fica pensando o que você vai fazer. Fica ansioso, fica estressado. Acaba descontando na sua família, na sua esposa, no seu marido, nos filhos. Ou ainda, Netflix, entretenimento, aula de judô, viagens, academia, futebol. Talvez essas coisas não sejam pecado exatamente, mas podem tirar você do foco. Porque você só pensa nisso. E acaba virando o quê? Uma idolatria. Ou outra palavra, libertinagem. Muito bom, cara. Então o que difere o veneno do remédio é a dosagem. Então coisas que não são pecados, a gente pode pensar nessas coisas. A gente pode assistir um Netflix, a gente pode ir no cinema. A gente pode ter um tempo com os amigos. Mas a gente precisa ter em mente qual é o nosso foco, o nosso relacionamento com Deus, amém? Tudo que a gente faz, trabalho, faculdade, entretenimento, é tudo pensando em Deus. Tem que ter o seu tempo com Deus de manhã, amém? Está compartilhando a sua fé. Tudo que você for fazer no seu dia tem que orbitar essas coisas e não o contrário. Por quê? Porque Jesus conhece os pensamentos. A gente pode esconder dos homens. A gente pode enganar no discipulado. Mas não podemos enganar a Deus. Tudo que está oculto virá à tona. Deus vai revelar claro como a água tudo que está no nosso coração. Então, por que não ser aberto agora? Está escondendo algum pecado? Está com alguma dificuldade, tentação? Eu quero animar você a ser aberto. Fala do seu pecado, abre seu coração. Olha o que diz aqui em Provérbios. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13. Vamos, irmão. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Mulher pecadora, ela encontrou o que, Jesus? Misericórdia. Encontrou graça, perdão, salvação. Por quê? Porque ela estava chorando. Por que ela estava chorando? Porque ela foi aberta. Eu tenho certeza que essa mulher estava super aberta e todo mundo percebeu que ela era pecadora por causa disso. Mostrou para todo mundo que talvez ela era uma prostituta ou nos dias de hoje envolvida com drogas. Mas sabe o que? Foi exatamente ela, a mais pecadora de todos, que foi salva. E os justos, que viviam na hipocrisia, foram perdidos. Então eu quero animar você, como essa mulher. Seja aberto, seja contrito. Fala do seu coração para receber a ajuda da palavra de Deus. Bom, não tema o que as pessoas vão pensar. E não só confessa, fala aqui, abandona seus pecados, se arrepende deles. Eu vou ilustrar com um exemplo meu. Mais ou menos em 2008. Bom, eu era muito inseguro na área de relacionamento. Não era discípulo, enfim, eu via padrões do mundo
E eu fazia física numa universidade e eu conheci uma menina pela internet. Na época do Orkut, talvez alguns não tinham nascido ainda. Alguém lembra de Orkut? Não tinha WhatsApp na época, não tinha Facebook, não tinha Instagram, era o Orkut, a rede social da época. Tinha MSN também, e tinha um tal de, acho que é ICQ que chama, não? Essa já não é da minha época, não sei isso daí. O Orkut era febre. Faliu, acabou isso daí, mas na época era um sucesso. Tinha as comunidades, não? Lembra disso? E eu fui numa das comunidades de relacionamento. Olha isso, eu era tão inseguro que eu procurei uma comunidade. Eu achei uma menina, eu gostei dela, ela gostou de mim também, só que ela era do Rio de Janeiro. A minha história do Rio de Janeiro começou assim. Depois fui pra missão, amém, mas começou mal, começou em pecado. E eu conheci essa menina, gostei dela, gostou de mim. E, irmãos, eu tava com muito medo de falar isso pra minha mãe. Ela não quer deixar. Imagina, mãe, tô indo pro Rio conhecer uma pessoa que eu nunca vi na vida. Pode ser um fake, pode ser um golpe, pode ser um sequestrador, sei lá. E eu resolvi mentir pra ela. Eu escondi dela. Eu falei que eu ia pra uma excursão. Ia ter alguma coisa lá da física, lá em Angra, e eu ia pra uma excursão. E eu falei isso pra ela. E fui, conheci ela, fomos impuros. Namoramos por 3 meses, depois acabou porque era um relacionamento não baseado em Deus, era em idolatria. Eu não amava ela, eu tinha uma obsessão por ela. Obsessão é diferente de amor. Eu tinha um sentimento de posse com ela. Era algo muito destrutivo e mundano. Esse era o meu coração. Esse foi eu. E aí em 2013 me chamaram para estudar a Bíblia, amém? Na USP. E aí a Tânia me convidou, fui no culto, eu vi o amor do reino, vi a família de Deus. Me chamaram para estudar a Bíblia, eu fiz estudos, e até o estudo chama estudo de trevas. Trevas e luz. No estudo de trevas eu vi os meus pecados. E eu voluntariamente confessei. Quero te confessar, confesse uns aos outros. Confessei meus pecados, e aí recebi esse desafio de ligar para minha mãe e contar tudo que tinha acontecido. Eu tinha umas 5 mentiras para contar para ela. E essa do namoro era uma delas. Imediatamente depois do estudo eu pensei, nossa, eu preciso batizar, eu preciso estar bem com Deus. E, nossa, mas como que minha mãe vai reagir? Minha mãe vai ficar muito brava comigo, que eu escondi isso dela. Ah, você não confia em mim? E aí eu liguei para minha mãe. Mãe, é o seguinte, eu vou me batizar. Que legal, filho, que incrível! Você vai se batizar, queria estar aí e tal. É de Bauru, interior de São Paulo. Aí eu falei para ela, mas mãe, antes eu preciso aliviar meu coração, minhas culpas. E eu quero contar para você que, lembra 2008 que eu fui para o Rio de Janeiro? Ah, lembro tal. Não foi pela faculdade, eu fui para conhecer uma menina, que eu conheci pela internet. Eu namorei escondido da senhora. Eu não posso me batizar sem isso, sem contar para a senhora. E aí minha mãe, para minha surpresa, eu achei que ela ia dar o sermão do ano para mim. Mas o que ela fez? Ela falou assim, ela foi pega desprevenida. Nossa, filho, você está perdoado. Mãe, tem mais 5 mentiras. Aí ela falou assim, não, filho, eu não quero saber, não precisa. Você está perdoado. Filho, se você soubesse o que eu já fiz, mãe, não precisa. Mas, ufa, que alívio. Como foi bom revelar a verdade. Era algo que eu precisava falar para ela, mas não podia me batizar sem isso. Então eu quero animar você a purificar a sua consciência, confessa os seus pecados, lida com eles, porque nada melhor do que ter paz interior. É verdade, Nada melhor que estar numa situação de estresse, do trabalho, da escola e tal, mas por dentro você está animado com Deus. Você está fazendo o que é certo, o que é justo. Amém. Terceiro ponto. Quem é muito perdoado, muito ama. Jesus fala para a mulher pecadora, olha, por que você demonstrou humildade? Por que você chorou? Por que você não teve vergonha dos pecados que você fez? Por isso a sua fé te salvou. Porque quem muito foi perdoado, muito ama. Muito mais grato se torna. Então, pensa assim, vamos colocar um exemplo. Tem o Caio, o Ian e eu. O Caio tem um só pecado, porque a Bíblia fala que todo mundo peca. Então o Caio tem um pecado. Um pecadinho só. Vê se a gente concorda. O Ian, ele tem 1000 pecados. Agora eu sou como Hitler, tenho 1 milhão de pecados.
hipotético. Matei pessoas, fiz coisas muito piores do que qualquer um deles, ou qualquer pessoa que você pode imaginar. Qual de nós três, a gente não passou pelo batismo, obviamente, qual de nós três está mais longe de Deus? Biblicamente, os três estão longe. Um pecado é suficiente para se separar de Deus, amém? Mas isso vai contra o nosso senso comum, não é verdade? O senso comum é que, no caso do Caio, que tem só um pecado, está mais perto de Deus. E eu estou mais longe. Mas você vê, Jesus inverte tanto a lógica, mas tanto, que ele vai mais longe ainda do que isso. Tecnicamente, de acordo com o que ele está falando, eu, que pequei mais, tenho mais chance de amar mais, ser mais grato e ser perdoado do que ele. Simão, pensa bem, um judeu seguia a lei à risca. Jejuava 2 vezes por semana, orava todos os dias, dava o dízimo, seguia todos os preceitos da lei certinho. E esse era Simão o leproso. Fazia tudo certinho. Mas o problema é que isso gerou orgulho nele. Começou a desprezar as pessoas. Já essa mulher tinha muitos e muitos pecados, tinha 1 milhão de pecados. Mas como ela foi mais perdoada, ela ficou mais grata. Nossa, 500 denários perdoados, em comparação com 50, é como se tivesse ganhado 450 reais, em comparação com o outro. Então você vê, quando a gente peca muito, a gente é mais perdoado. Mas isso não é desculpa para o pecado, amém? Ao contrário, você ficar humilde, sentir indigno, nossa, eu pequei contra Deus, eu não mereço nada. Eu vou servir mais ainda a Deus. Por quê? Porque eu estou mais grato porque Jesus me perdoa, amém? Então Jesus está mostrando para Simão que não mais a justiça vem pelas obras da lei. A justiça vem pela graça e misericórdia de Jesus, amém? Então eu quero animar você a ter esse coração da mulher, como Márcio Barreto. Quero levantar o Márcio Barreto, porque esse é o cara grato. O que o Márcio fez? O Márcio tem dado todo o coração. Ele trabalha como taxista e ele não tem muito tempo, tem que trabalhar bastante, mas o Márcio, ele se dedicou a fazer a missão de Deus. Ele foi lá na São Judas compartilhar a fé. E ele não é tão jovem quanto universitário, mas ele tem fé, amém? E ele chegou lá e chamou o Murilo para estudar a Bíblia em 2 semanas. O Murilo fez todos os estudos e na semana atrasada o Murilo foi batizado, amém? Basicamente, o Márcio agora está vivendo como se fosse um integral para a igreja. Por quê? Porque todos nós temos que ter um coração de integral para a igreja, amém? A gente não evangeliza quando tem tempo livre. A gente cria o tempo livre porque a gente ama a Deus, prioriza Ele, entende que todas as coisas serão acrescentadas. Em conclusão, irmãos, vamos concordar com Jesus e não só receber Ele no nosso lar. Seria ter um convívio incrível, é muito bom isso, ter um convívio com os irmãos, com os outros também. É muito incrível fazer essas coisas, ir para os bate-papos, fazer a vontade de Deus até. Mas se a gente não tem o coração correto, de nada vale. Deus não quer saber só das suas atitudes, Ele quer ver o seu coração. A gente não faz as coisas porque tem que. Porque eu tenho que. Eu tenho que evangelizar. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que estar no culto. Não leve. Eu quero fazer. Por que tem tanto compromisso aqui no reino de Deus? Porque as pessoas voluntariamente se alistam. Eu quero ser puxado por Deus. Eu quero dar o meu melhor. Eu quero ser frutífero. Eu quero salvar a minha família. Eu quero dar todo o meu... Eu fui muito perdoado. Jesus fez muito por mim. Então essa semana, irmãos, vamos revolucionar nossos pensamentos, amém? Entender que Deus está nos ouvindo. Deus sabe de tudo. Então vamos ser abertos. Vamos focar na missão. Vamos perdoar as pessoas. Porque sem perdão, Deus nos perdoa, não nos perdoa tão pouco. Vamos dar todo o coração para receber Jesus de verdade, por meio do plano de salvação. E vamos entender de uma vez por todas. Quando a gente peca mais, o que acontece? A graça aumenta. E quando você tem mais graça, você tem gratidão. E quando você tem gratidão, você lida com o seu pecado, amém? Então vamos dar todo o coração para Deus e para Ele seja glória, amém?